É, Boa noite, né? Vamos lá com a nossa resolução de questões. Hoje vamos resolver as questões e começar no assunto de redação. A primeira questão está aí. Vamos lá. Átomo divisível, montanha móvel, certeza volúvel, mundo delével e aço inoxidável. Observando os recursos expressivos do poema de Arnaldo Antunes, pode-se perceber que, veja aqui esse texto, ele é um texto que trabalha essa questão da imagem, né? E a prova do Enem sempre traz essas questões. Então, Arnaldo Antunes, se você for pesquisar, para ajudar nas questões, é o vocalista, né, dos Titãs, e ele participou do movimento cultural tropicalismo. Então, participou lá do golpe militar também, estava na época. Mas vamos à questão. Observando os recursos expressivos do poema de Arnaldo Antunes, pode perceber que a flexibilidade das palavras que compõem o verso traduz a maleabilidade das ideias, a ausência de recursos verbais inviabiliza a compreensão da tessitura criativa do artista, a fragmentação das palavras privilegia a construção de uma lógica irracional, a renovação das formas tradicionais revela um olhar desprovido de comunicação e lógica, ou a dispersão das unidades verbais comunica o descaso do artista com os valores estéticos de seu texto. É bom prestar atenção aí nessa questão, principalmente quando ele fala aqui dos recursos verbais. A gente viu aula passada que essa questão dos recursos verbais, né? A gente viu essa questão aqui que está lá dentro das variedades linguísticas, dentro da língua, dentro da comunicação. Então, recursos verbais ele utiliza sim. E a resposta seria a letra A. A flexibilidade das palavras que compõem o verso traduz a maleabilidade das ideias. Olhe que as palavras elas estão tipo onduladas. Então, essa ondulação faz com que eu traga para dentro do meu texto essa maleabilidade das ideias. Então, as ideias também elas mudam, elas são flexíveis. Então, resposta a letra A. Vamos à segunda questão. Segunda questão, tem uma chargezinha do lado aí, né? Que traduz bem da nossa realidade e com linguagem verbal e não verbal. Assunto da aula passada também. Então, ó, dizem que as redes sociais afastam as pessoas. Eu não acho. E o cara botou só o dedinho lá confirmando. Aí, o que ele pede na questão? O humor da charge anterior decorre principalmente da contradição estabelecida entre os recursos verbais e os não verbais, do uso de recursos não verbais oriundos de redes sociais, da desconstrução da figura feminina que aparece sentada, da criação ao mau uso das novas tecnologias, da crítica ao mau uso das novas tecnologias, feita pelo dono da pizzaria, ou da ausência de interlocução na construção da cena. Chamar a atenção para essa ausência de interlocução. É como se eu não tivesse tido comunicação, não tivesse tido entendimento. Então, essa interlocução seria isso. Okay? E recursos verbais e não verbais, vocês sabem bem que elas se complementam. O humor da charge está aí na alternativa A, onde diz assim, olha, a contradição estabelecida entre os recursos verbais e não verbais. Veja que eles trazem a questão de que as redes sociais afastam as pessoas. E o homem ele discorda, porém os dois estão conversando pelas redes sociais. Então afasta sim as pessoas. As pessoas ficam reféns dessas redes sociais e chega um momento em que apenas fica na rede social e realmente afasta as pessoas. Resposta à letra A. Vamos à próxima. Erro de português. Então, um textinho aí, só do bom, né? Disponível aí com um dos autores do modernismo, né? O Oswald de Andrade. Então, ele, quando a gente estiver estudando literatura, vai falar muito desse rapaz aí. Então, um cara que participou do movimento modernista e logo de entrada, ele era polêmico de doer.
Então, o texto dele é isso aí, ó, erro de português. Quando o português chegou debaixo de uma bruta chuva, vestiu o índio. Que pena, fosse uma manhã de sol. O índio tinha despido o português. Então, com base na análise dos recursos expressivos do poema, pode-se perceber que o uso do termo erro, lá no título, revela uma severa crítica ao mau uso da língua portuguesa no Brasil, denuncia um problema gerado pelos portugueses ao impor sua cultura ao indígena, elabora uma visão preconceituosa sobre os indígenas que andavam vestidos, remete a um problema de ordem linguística dos primeiros habitantes do Brasil, ou reflete sobre o processo de aculturação vivido pelo português em terras brasileiras. Então, se você parar aí para pensar, né, com relação ao texto, então você vai ver que ele faz ou elabora uma visão, faz uma crítica, remete um problema. Então, o que que ele faz? Eu ficaria, e é a resposta, né, a letra P de bola, onde tem assim, ó, denuncia um problema gerado pelo português ao impor sua cultura ao indígena. Todos nós sabemos que os portugueses chegaram aqui e não deixaram brechas para essa troca de cultura, e sim impuseram, né? Então, fica claro que o erro de português foi esse, foi impor essa cultura, e a cultura dos índios. Então, eles impuseram essa cultura e os índios ficaram sem saber o que fazer. Resposta, letra B de bola, ou B de B, se vocês quiserem. A próxima é bem típica, né, dos tipos de linguagem. É uma questão muito boa. E diz assim: linguagem, capacidade que possuímos de expressar nossos pensamentos, ideias, opiniões e sentimentos. A linguagem está relacionada a um fenômeno comunicativo, onde há comunicação à linguagem. Podemos usar inúmeros tipos de linguagens para estabelecermos atos de comunicação, tais como sinais, símbolos, sons, gestos e regras com sinais convencionais, língua escrita e língua mímica, por exemplo. Num sentido mais genérico, a linguagem pode ser classificada como qualquer sistema de sinais de que se valem os indivíduos para comunicar-se. Se vocês prestarem atenção na aula passada e na primeira aula também, verão que esses conceitos de linguagens, capacidade de possuirmos linguagem, expressar sentimento, então vocês verão que isso aí é tudo foi discutido em sala. O segundo texto é esse semáforo, né, sinal de trânsito, e o terceiro texto é o alfabeto em gestos, né? O alfabeto destinado para o surdo-mudo. Então, vamos ver o que a questão nos pede. Segundo o texto 1, a linguagem está relacionada a fenômenos comunicativos e pode ser classificada como qualquer sistema de sinais de que se valem os indivíduos para comunicar-se. As imagens dos textos 2 e 3 confirmam as concepções do texto 1, visto que comunicam mensagens. Tais mensagens são expressas por meio de recursos expressivos. Letra A, apenas icônicos no texto 2 e apenas gestuais no texto 3. Apenas icônicos no texto 2 e mistos de gestos e símbolos gráficos verbais no texto 3. Apenas cinésicos no texto 2 e mistos de gestos e símbolos gráficos verbais no texto 3. Apenas cinésicos no texto 2 e icônicos no texto 3. E apenas cinésicos no texto 2 e verbais no texto 3. Só chamar a atenção para essa palavrinha aqui, que talvez vocês não tenham muito contato com ele, icônicos. Icônico quer dizer imagem. Então, saiu tudo aqui, Pedro. E corta esse pedaço. Icônico, ele fala aqui, ele quer dizer que é imagens. Então, falou imagem, falou em texto icônico. Ok? E a outra palavrinha que talvez vocês tenham desconheçam é a cinésicos, né? Quer dizer, é ciência do movimento. Então, levando em consideração
vamos procurar a resposta. Então, a letra A diz assim, apenas icônicos no texto 2, só imagem, ok. E apenas gestuais no texto 3, não, não é só gestual. Apenas icônicos no texto 2, ok, só imagens. E misto de gestos e símbolos gráficos verbais no texto 3, sim, a resposta é a letra B de bola. Então, texto 2, apenas imagem. Texto 3, misto de símbolos, né, e gestos, símbolos gráficos verbais e gestos, até porque tem a forma da mão, porém tem a letra escrita, né? Ok? Vamos para a próxima. Essa aí traz um cartaz, né, uma publicidade aí de combate à dengue. Dengue, na minha casa não entra. Não deixe que a sua família seja contaminada por este mosquito. O texto de campanha comunitária tem o propósito de alertar a população acerca da necessidade de erradicar o mosquito transmissor da dengue e de outras doenças. O trecho que concentra maior carga apelativa para a consciência social do leitor está em dengue, letra A, B, na minha casa, C, não deixe, D, contaminada, este mosquito. Então, lembra das funções da linguagem? Então, eu quero que aqui, função da linguagem presente aqui traz como apelo, ou seja, apelativa. Traz essa questão de fazer o apelo para o seu público. E esse apelo está na letra C. Olha, não deixe. Então ele faz tipo um apelo, dá uma ordem, um apelo para que você não deixe o mosquito entrar na sua casa. Ok? Vamos à questão 6. Questão 6 tem uma chargezinha aí, né? A tirinha, até está faltando o restante, mas está aí. A linguagem bem atípica do meu meio. Eu uso as redes sociais, mas não escrevo dessa maneira. Então, vou tentar ler aqui. O que acha da reforma ortográfica? Nem sei nada. Na verdade, não combina comigo. Passa o link para eu plugar aqui. Então, uma linguagem bem utilizada nas redes sociais. Com base na leitura da tirinha anterior, pode-se identificar o internetês. Pessoal, o internetês a gente já viu na variação linguística, né? Aqui é um neologismo para fazer valer isso aqui. Então, a variação linguística, o internetês, como eu falei para vocês aula passada, é um neologismo. Procurou-se essa palavra para identificar a internet, linguagem que utiliza na internet. Aí ele diz aí, ó, com base na leitura da tirinha, pode-se identificar o internetês como uma variação linguística que caracteriza pelo uso de palavras abreviadas e ritmo dinâmico, um modelo de comunicação que utiliza de forma proficiente as regras de pontuação e acentuação convencionais, uma variação linguística típica do universo virtual que defende a obediência aos cânones gramaticais, um modelo de comunicação típico do público sênior que valoriza os aspectos normativos da língua, ou uma variação linguística que evita o diálogo com o universo da oralidade e da gramática da língua. Pessoal, essa questão aqui é uma questão que não pode se errar. Então, esse internetês, ele se dá pelo quê? Resposta, letra A. Uma variação linguística que se caracteriza pelo uso de palavras abreviadas e ritmo dinâmico. Então, essa é a caracterização da variação internetês. Ok? Vamos à próxima. Próxima questão. Tem uma charge aí do lado, né? Que diz assim: aê, professora, eu e os brother, tudo tipo assim, não estamos achando
maneiro as paradinhas do ninho português, não. Então, mais uma questão de variação linguística. Diz assim, com base na leitura da charge acima, pode-se identificar no discurso do aluno a presença de marcas linguísticas que obedecem à norma culta da língua portuguesa, reforçam a disseminação da xenofobia linguística, ratificam a incapacidade dos jovens de se comunicar, salientam o diálogo com as variações linguísticas canônicas ou aparecem tipicamente na comunicação oral. Só chamando a atenção para essa xenofobia linguística, que é a aversão a algumas línguas. E o ratificar seria confirmar. Essa linguagem utilizada pelo aluno, ela obedece às normas cultas da língua portuguesa? Claro que não. Reforça a disseminação da xenofobia linguística? Não. Ratifica a capacidade dos jovens de se comunicarem? Não, pelo contrário, com essa linguagem se comunicam bastante. Claro que muitas vezes incompreensível para nós mais velhos, mas entre eles sabem de tudo. Salienta o diálogo com a variação linguística canônica. Pessoal, a variação linguística canônica são aquelas variações de maior prestígio. E a letra E aparece tipicamente na comunicação oral. Pessoal, essa linguagem aqui, ela pode sim estar presente na comunicação oral. Só uma informação a mais, ela está sempre presente na oralidade. A gente viu aula passada que isso aí pertence à oralidade. Então a resposta é a letra E. Ok?